Você consegue imaginar você, uma pessoa adulta, consciente dos seus atos e dos seus pensamentos, racional, um dia descer do ônibus e se ver em outra dimensão? Foi o que aconteceu com ela. O relato de hoje eu chamo de As Feras de Sete Além. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. Você consegue se imaginar em um universo paralelo, sendo você uma pessoa racional que não acredita em nada, ou pelo menos não acredita em nada tão extraordinário? O relato de hoje é sobre uma mulher assim, que ela teve uma experiência horrível e ela deixa um conselho para todos nós, principalmente vocês que querem visitar Sete Além. Mas antes de eu contar a história dela, você já sabe, inscreva-se nesse canal e ative as notificações. Curta, comente e compartilhe o conteúdo deste canal. É muito importante que você espalhe a palavra. Leia a descrição deste vídeo e veja as playlists com os relatos mais diversos, para você entender Sete Além desde o começo, ok? E não esqueça, siga a gente nas redes sociais para ficar sabendo de tudo, não só nessa plataforma, como em outras também. E mais importante de tudo, mande o seu relato, que não precisa ser só sobre Sete Além, e não precisa ser só referente a universos paralelos. Eu prefiro, é claro, mas se você tiver uma história muito interessante que aconteceu com você, eu quero contar com credibilidade. Então manda seu e-mail agora para esse endereço que está aparecendo aqui embaixo na tela, tá bom? Vamos lá então, eu vou começar a ler o relato dela. Se segure na cadeira. Boa madrugada, Luciano. Peço desculpas pelo tamanho do relato, mas depois que comecei a escrever, não consegui mais parar. Tinha que tirar isso de dentro de mim de alguma forma e escrever me ajudou muito. Depois de muito tempo resolvi escrever este relato, relutei muito, pois quando lembro ainda fico aterrorizada, mas acredito que meu relato possa desencorajar essa busca desenfreada das pessoas que assinam o seu canal por Sete Além. Conheci o tema há uns 2 anos, sempre me interessei por assuntos paranormais, ou mundos paralelos, como queiram chamar. Li algumas coisas, vi alguns vídeos e achei tudo muito interessante, porém, muitos relatos eu achava meio fantasiosos. Mal eu sabia que algo mais louco aconteceria comigo. Eu sou uma mulher de 26 anos, cuido de casa, trabalho e tenho uma vida totalmente normal. Ou tinha, hoje eu já não sei mais. Minha rotina se baseia em sair de casa às 7h30 da manhã para ir trabalhar e chegar em casa por volta das 20. Vou e volto de ônibus na maior parte das vezes e pego de manhã descendo a rua de casa em um pequeno terminal de ônibus, o que dá uns 15 minutos andando, e na volta desço do terminal e pego outro ônibus para não subir a pé para minha casa, pois a rua é muito escura e muito íngreme. No dia em que tudo aconteceu, não foi diferente. Hoje já faz 4 meses, mas me lembro de cada detalhe. E acho que por isso que ainda sinto pânico com as lembranças, pois elas são muito, muito vívidas. Tinha lido alguns relatos no grupo de manhã, enquanto ia para o serviço, e ouvi alguns relatos também no seu canal. Um deles foi de uma moça que contava a experiência que o namorado dela teve. Eu confesso que com essa história tinha ficado um tanto quanto impressionada, mas nada muito fora do normal. Tive um dia tranquilo, trabalhei bastante e voltei para casa no mesmo horário de sempre. Desci no terminal de ônibus do meu bairro
e peguei o segundo ônibus para subir aquela rampa, ou seja, aquela rua íngreme. 2 pontos depois, como de costume, dei sinal e me preparei para descer. O ônibus parou e abriu a porta. Eu fui descer quando tropecei e caí de joelhos na rua. Ou era para eu ter caído de joelhos na rua, porque, na verdade, caí na grama em um descampado enorme. Do nada, o ônibus tinha sumido, Luciano. A rua, as casas, tudo tinha desaparecido. Eu estava ajoelhada na grama molhada. Olhei ao redor totalmente em choque, achando que tinha batido a cabeça ou sei lá, estava alucinando. Pisquei várias vezes sem acreditar no que eu via. Levantei lentamente e apalpei meu corpo para ver se eu realmente estava lá, estava viva e estava consciente. E eu estava. Inclusive minhas roupas, minha bolsa, tudo estava intacto. Meus joelhos um pouco sujos e úmidos do chão e as mãos um pouco sujas de terra preta, mas fora isso, tudo estava normal comigo. Mas eu não fazia ideia de onde eu estava. Só havia grama ao meu redor, que batia no meio da perna. Ainda era noite e no céu, e foi aí que eu estranhei demais, algo me chocou mais ainda. Havia 2 luas no céu. Sim, 2 luas. Uma normal como a nossa, em noite de lua cheia, e outra menor, ao lado, um pouco mais avermelhada, mas também com aparência de lua cheia. Era uma cena inacreditável, porém eu sabia que podia estar em qualquer lugar, mas não podia perder tempo admirando aquilo. De alguma forma eu estava em um lugar estranho, e na hora eu pensei, deve ser 7 além. Mas eu tinha que dar um jeito de sair dali. Meu primeiro impulso foi abrir a minha bolsa, pegar o meu celular. Ele estava ligado, mas sem sinal. Tentei chamar a polícia, mas não consegui, e mesmo se conseguisse, acho que não iriam acreditar em mim e nem me localizar. Então eu fiz o que qualquer um faria. Abri a câmera e comecei a tirar fotos das 2 luas, do campo, e aí eu teria provas quando eu voltasse e mostraria para todos onde eu tinha estado. Coloquei o celular de volta na bolsa e comecei a pensar em como voltar para casa. Tentei voltar para o lugar que supostamente estaria o ônibus antes. Andei em círculos, pulei. Fiquei pensando que talvez a queda tivesse me transportado para cá, mas nada aconteceu. Foi então que eu ouvi um farfalhar baixo nas folhas. Comecei a olhar ao redor e vi um animal horrível. Um cão preto enorme, ou pelo menos o mais próximo que se pode ser de um cão. Era grande, tinha os olhos totalmente brancos, uma boca gigante e babava horrores. Podem dizer o que quiser, que você não pode se desesperar quando cruza com uma fera desse jeito, que tem que manter a calma ou sei lá o que. Mas eu não, juro. Naquele momento, olhando aquele bicho horrível, eu só tive uma reação. Eu corri. Entendam, eu nunca fui atleta. Na verdade, eu sou gordinha e trabalho em um escritório e tenho problemas respiratórios. Então, na minha frente, eu não tinha como encontrar saída e no meu pensamento eu não ia conseguir escapar. Mas eu corri. Corri como se não houvesse mais nada. Meus pulmões queimavam. O ar estava gelado e cortava o meu rosto. Mas eu não ia parar e nem olhar para trás. Comecei a avistar umas árvores como se fosse uma pequena floresta e disse a mim mesma que eu precisava chegar lá. Olha, a adrenalina faz milagres nessa hora. Em algum momento, de tanto que eu corri, fazendo força com o braço e as pernas, a minha bolsa caiu do meu ombro. Claro que eu não parei para pegá-la. Cheguei na floresta.
O barulho atrás de mim estava aumentando, os galhos sendo quebrados e eu ouvi um rosnado muito próximo. Me agarrei na primeira árvore que vi. A que era alta, mas tinha muitos galhos. E comecei a subir, num desespero. Não me pergunte como, mas eu subi e fiquei a uns bons metros do chão. Então, pude ver o bicho melhor de cima. Ele era realmente enorme. Tinha as pernas curtas, mas tinha o corpo muito grande e largo. Não conseguia ficar em pé nas patas traseiras, e eu agradeci por isso. Agradeci a Deus, pois soube que foi por isso que ele não me alcançou. Ele tentou investir contra a árvore, e você não vai acreditar, mas a árvore balançou. O bicho era muito forte. Olhei ao redor para ver se ia conseguir passar de uma árvore para outra, mas elas eram meio distantes e eu percebi que somente alguns galhos iam suportar o meu peso. Então, eu comecei a gritar por socorro. Gritei até perder a voz. O bicho continuava a investir contra a árvore. E às vezes tentava arrumar um jeito de subir. Ele tinha o rosto largo e isso deixava a boca ainda maior. Lembrava um cachorro daqueles filmes de terror, que mais parece um demônio. Então, algo fez um barulho no meio da mata e chamou a atenção do bicho e ele correu. Me sentei no tronco da árvore e comecei a chorar. Me julgue como quiser, mas realmente eu estava desesperada. No desespero de escapar do bicho, eu tinha me arranhado e machuquei o braço. Havia sangue escorrendo na minha mão e no meu braço e havia um corte na minha bochecha. Minhas mãos estavam todas sangrando e tudo em mim doía. Meu cotovelo, meu braço. Eu estava com um casaquinho leve e eu usei ele para limpar um pouco de sangue que misturou com as minhas lágrimas e fez tudo arder mais ainda. Me encostei no tronco da árvore de costas e continuei a chorar e a pedir a Deus que aquilo não passasse de um pesadelo e que eu acordasse no ônibus, mas nada aconteceu. Depois desse momento de pânico, eu tentei me acalmar e pensar em como eu sairia de lá. Me lembrei dos relatos que li, onde as pessoas iam e vinham, sem pedir ou sem nada fazer. Pensei que se eu conseguisse dormir, talvez acordasse em casa. Mas tinha medo de fechar os olhos e cair da árvore e aquela fera me pegar. A floresta fazia uns sons estranhos e assustadores. Agradeci a Deus pelas 2 luas, pois assim tudo estava muito mais claro. Acho que adormeci um pouco, não sei ao certo. Meus pensamentos estavam confusos, mas quando me dei conta, o dia já estava amanhecendo. Olhei ao redor e não tinha sinal do bicho. Então, esperei clarear um pouco mais e desci da árvore. Apesar de ser dia, o céu era escuro, como aqueles dias de chuva. Comecei a andar sem rumo, procurando água ou alguma fruta para comer ou alguma saída de lá. Nesse momento eu não sabia como fazer para sair. Ao que tudo indicava, eu estava lá há horas, talvez desaparecida aqui na terra. Não sei. Pensei na minha mãe, na minha família, o que eles estariam pensando que aconteceu comigo, já que eu não tinha voltado na noite anterior. Andei pelo que pareceram horas, até chegar a uma pequena vila. Sabe aquelas casas de filme construídas de madeira com telhado, algumas de palha, outras de madeira mesmo? Era como um cenário de filme de terror. Estava quase deserta, a não ser por uma senhora sentada na porta de uma casa. Ela parecia debulhar uma espiga de milho preta. Ela ficou me observando em silêncio enquanto eu me aproximava. Tinha um rosto magro, branco e enrugado, os olhos castanhos bem escuros, quase pretos. Perguntei a ela de longe onde estávamos, mas ela não me respondeu. E eu disse que estava perdida e tinha me machucado na floresta. Perguntei se ela poderia me ajudar. Foi então que ela deu risada, uma risada louca e asquerosa.
que quase me fez fugir. Mas depois ela parou de rir e me falou: Você tá perdida, é? Veio de onde? Do outro lado? Eu não sabia o que falar. Falei o nome da minha cidade. Perguntei onde estávamos. Ela me disse: Aqui tem vários nomes, menina, mas você deve conhecer por 7 além. Seu povo vem parar aqui algumas vezes. Perguntei como eu fazia para sair de lá e ela riu de novo. Vir para cá é fácil, mas sair é que é difícil. As portas se abrem quando vocês procuram, mas aí elas se fecham e ninguém sabe como abrir de novo. Às vezes vocês voltam sozinhos, mas às vezes ficam por aqui, morrem por aqui. Quando eu ouvi isso, desabei. Saí correndo alguns passos para o lado e caí de joelhos no chão de terra e comecei a chorar. Comecei a implorar que a velha me ajudasse a voltar, que eu não podia ficar lá, que eu tinha uma vida, eu tinha uma família. Contei do bicho que me perseguiu, que eu estava machucada e com fome e sede. Enquanto eu desabava, ela me olhava com total indiferença. Voltou a debulhar aquele milho preto e agiu como se já tivesse visto aquilo 1 milhão de vezes. Ela disse: Esses bichos são as feras da noite. São fortes, mas são bem lerdos, por isso você escapou. A floresta ali está cheia deles. Se quiser água, pode pegar no poço ali e pode comer o pão que tem ali naquela cesta. Mas sair daqui eu não sei como sai não. Esse lugar é ruim de viver, ele prende as pessoas aqui. Olha, a sede me falou mais alto, porque quando eu vi o poço, eu corri até ele. Era um poço velho, mal feito, com aqueles que a gente vê na televisão, com pedra. Havia uma corda pendurada e uma manivela. Comecei a rodar a manivela, que estava dura e pesada, meu braço doeu muito, e com muito custo subiu um balde sujo, e a água também não parecia ser limpa. Mas era o que tinha, eu bebi, lavei o rosto e as mãos, limpei minhas feridas o melhor que eu pude, voltei até a velha e ela me apontou a cesta que estava na varanda da casa dela, com uns pães escuros, pareciam pães velhos. Peguei um e dei uma mordida meio desconfiada. Tinha gosto de terra, mas a fome era maior que o nojo. Comi ele inteiro. Quando eu terminei de comer, a velha voltou a falar: Você não pode ficar aqui não. Esses dias, um cara apareceu por aqui e o povo da vila quase matou ele. Eles não gostam do seu povo. Eles têm inveja. O povo diz que vocês sabem atravessar de lá para cá. E se a gente pode pegar um de vocês, talvez a gente também consiga ir para o seu lado. Eu já me conformei que não vou sair daqui, mas o povo da vila não. Pega um pão se quiser e vá embora daqui agora. Mais cedo ou mais tarde, se você tiver sorte, você volta para o seu mundo. Eu chorei e disse que não tinha para onde ir. Não conhecia o lugar e não sabia o que fazer. Não ia ficar vagando em uma floresta cheia de feras. Olha, o povo diz que se você voltar por onde você veio, talvez você consiga ir embora. A velha disse dessa vez, me olhando bem nos olhos. Eu não sabia o quanto tinha andado para chegar ali, nem de qual direção tinha vindo. A velha coçou a cabeça, pensou bem e por fim ela disse: Tem uma mulher na mata. Ela ajudou o rapaz do outro dia. Dizem que ela consegue encontrar saída para vocês. Não sei bem se é verdade ou se ela matou o outro rapaz. Mas o povo diz que ela é de lá, ou seja, do seu mundo, e que ela vai e vem quando ela quer. Como ela mora na mata, o povo não mexe com ela. Se quiser tentar, a casa dela é para lá, disse a velha me apontando uma reta. E voltou a falar: Mas vai antes que o povo volte da colheita e antes de anoitecer. Se o povo te encontrar, eles te matam. E se anoitecer, as feras caçam à noite. Eu peguei outro pão, agradeci a ajuda, tomei mais um pouco de água e fui embora na direção que a velha disse.
Não era a melhor opção, mas era a única. Então, enquanto saía da vila, vi algumas pessoas chegando. Pareciam trabalhadores rurais com roupas bem velhas e antigas. Eram homens e mulheres com uma aparência horrível. Olhos vidrados e com dentes faltando. Carregavam cestos com coisas pretas dentro e traziam um animal parecido com um porco, amarrado a uma corda, mas era bem maior, verde e peludo. Eu pensei em correr, mas tinha medo de depois não saber qual a direção que a velha apontou. Quando eles se aproximaram, um homem com a barba bem grande gritou: "Ela não é daqui." Então eles partiram para cima de mim, largaram tudo o que eles carregavam. Eu corri contra a multidão na direção que precisava ir, só que alguém me agarrou pelo cabelo e me puxou para trás. Eu comecei a socar todo mundo que chegava perto de mim. Gritei, esmurrei, mordi, chutei, parecia um animal. Quando consegui me desvencilhar do meio do povo, corri para a mata. Não sabia se estava indo mais na direção certa. Não sabia se estava andando para a morte. Não sabia mais de nada. Mas era a única opção. Eu não tinha mais como fazer para continuar. Depois que eu parei, ouvi os gritos daquele povo doido bem ao longe. Então eu sentei um pouco para respirar. A mata era bem semelhante a essas matas do nosso mundo, a não ser por alguns poucos detalhes. Eu vi uma planta azul com espinhos, besouros em tom de prata e maiores que o normal, e o ar às vezes ficava com um odor horrível. Fedia a carniça em todo canto. Andei por horas naquela floresta sem saber o que fazer. Já estava desistindo. Então a noite chegou e lá estavam as duas luas de novo. Então o pesadelo começou de novo. Eu ouvi um rosnado e no meio das árvores eu consegui distinguir uma fera, maior que a da outra noite. E ela não estava sozinha, tinha uma menor do lado dela. E as duas ficaram me olhando. Comecei a correr procurando uma árvore para subir, mas eu não vi. Quando o terreno mudou para uma descida bem inclinada, eu caí e saí rolando ladeira abaixo. Bati a cabeça em dezenas de coisas e não vi mais nada. Acordei com meu corpo batendo contra uma outra coisa grande e alta. Desorientada e toda machucada, tentei levantar, mas eu senti uma dor horrível no abdômen. Tentei me virar para ver onde eu estava e vi que a coisa enorme onde eu tinha batido era uma casa de madeira que ficava no pé do morro, que até hoje eu não sei como eu sobrevivi rolando, pois era enorme. As feras não estavam mais à vista. Acho que não queriam se aproximar. Pressionei o corpo contra a casa e consegui me sentar. Parecia que as minhas costelas já estavam quebradas, pois doíam demais, e o sangue tampou a minha visão. Então eu percebi que tinha um corte enorme na cabeça. E acredite, um galho tinha entrado no meu ombro, como uma navalha. Comecei a pedir socorro por impulso e chorar. Logo em seguida eu me calei e desisti. Se as feras aparecessem de novo eu estaria morta e aquilo tudo era demais para mim. Até que algo fez um barulho do meu lado e eu quase tive um infarto com susto. Era uma velha baixa e encurvada, os olhos totalmente brancos e um sorriso banguela e maligno. Antes que eu gritasse, ela falou com a voz baixa: "Não faz barulho, menina. As feras vão pegar a gente. Você demorou demais, achei que tivesse morrido no caminho. Se demorasse mais, eu não ia conseguir te atravessar. Vamos, venha, antes que se feche." Então ela se aproximou e tentou me ajudar a levantar. Apesar da aparência frágil, ela era muito forte. Meu corpo inteiro doeu. Se eu tivesse que engolir algo, seria o meu grito de dor. Ela me levou para dentro de casa e a única coisa que eu consegui perguntar é: "Quem é ela?" Ela respondeu: "Não importa. Você precisa ir embora agora." Eu chorei e disse que não sabia como ir e ela acabou entendendo, mas ficou meio
surpresa quando eu disse que eu ia acabar morrendo ali. Entramos em sua casa, uma casa iluminada por algumas velas, toda de madeira por dentro e com um único cômodo. A dor era tanta que eu estava quase desmaiando, e eu não me recordo dos detalhes dessa parte. A velha dizia coisas demais e muito rápido. Meu cérebro não conseguia processar. Ela falou. Eu não sabia se eram orações, frases. Ela dizia muitas coisas. Coisas como: vocês têm que parar de vir para cá, é perigoso demais. Aquelas feras medonhas quase te comeram. Temos que correr, pois logo vai estar fechando. Nesse momento eu já não vi mais nada, só ouvi ela murmurar no meu ouvido: diga para onde você quer ir. Diga agora para onde você quer ir. Eu engasguei com o choro, mas consegui gritar: para casa. Quero ir para minha casa. Então ela me empurrou, mas eu não caí no chão. Eu senti um solavanco e acordei no hospital. Me encontraram, Luciano, no terreno perto da minha casa, desacordada e toda machucada. Quando me perguntaram o que houve, eu não quis falar, disse que não lembrava. Acho que eu teria parado na ala psiquiátrica se contasse. A polícia foi chamada e concluiu que eu fui assaltada e espancada. Fizeram até um exame para saber se houve estupro, mas claro, deu negativo. Eles não entenderam muito bem como eu tinha um galho atravessado no meu ombro. Mas a violência da cidade é tão grande e eu estava viva que tudo ficou por isso mesmo. Cheguei ao hospital com 3 costelas quebradas, o ombro perfurado pelo galho, um corte profundo na testa e muitos arranhões pelo corpo todo. Os médicos disseram que era normal eu não me lembrar do ocorrido, pois eu tive uma concussão e também o trauma da violência urbana pode causar esse tipo de coisa. Minha mãe disse que me encontrou na mesma noite. Na noite em que eu desci do ônibus, por volta das 11h30, ela me ouviu gritar e saiu na rua para ver o que era. Eu estranhei por... Nada disso faz sentido. Na minha cabeça, havia passado mais tempo, mas eu fiquei quieta. Eu tenho certeza que eu cheguei no terminal do meu bairro às 20. E eu tenho certeza que fiquei em Sete Além por quase 2 noites e 1 dia. Mas aqui só se passaram algumas horas. Não me pergunte como a velha me fez voltar. Não me pergunte como eu sobrevivi a esse lugar. A única coisa que eu sei é que eu não quero mais saber de lá. E seria muito bom se ninguém mais quisesse. Se me perguntarem o que eu acho daquele lugar, eu vou dizer que é o inferno. O pior pesadelo de alguém. Um lugar onde as pessoas vão para sofrer e morrer. Minha bolsa com as minhas coisas nunca foram encontradas. Minha família não toca mais no assunto, mas agora passei a ir de carro todos os dias para o trabalho. Só decidi escrever esse relato para alertar quem diz que quer ir para lá, aqueles que conhecem só o lado bom. Parem de brincar com isso. Parem de pensar nesse lugar. Parem de falar de lá. É só o que eu peço e que a minha experiência sirva de relato para alertá-los. E esse foi o relato. Aparentemente, depois que ela nos mandou isso, ela saiu do grupo de Facebook e disse também que não vai mais assistir os vídeos do nosso canal. Bloqueou a palavra Sete Além das buscas do seu computador. Ou seja, ela quer ficar longe desse assunto. E o que você acha desse relato? Gostou? Então se prepara na cadeira que amanhã tem mais. É isso aí, agora vai um atrás do outro até você enjoar de mim. Espero que você não enjoe. Deixe um comentário aí sobre o que achou desse relato ou escreve para mim qualquer coisa, vou adorar ler, tá bom? E você já sabe, eu sou Luciano Milici e nos vemos em Sete Além.